Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Campos e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre um conceito muito caro, né, muito importante para o universo de constelações familiares, que é o chamado pensamento sistêmico. Essa palavra é muito utilizada, né, e infelizmente muitas pessoas utilizam sem saber exatamente o que nós estamos dizendo, né? Então nós dizemos que as constelações são um exercício sistêmico, por exemplo, né, e que a gente interpreta, né, os movimentos que acontecem na constelação a partir de uma lógica sistêmica. Afinal de contas, o que é essa história de sistêmico, né? Então se trata de um paradigma novo para a compreensão do que é o ser humano, né? Elaborado por vários, né, por alguns filósofos importantes, né, e que vai na contramão da concepção que tradicionalmente domina o pensamento ocidental, né? O Ocidente se construiu em torno da ideia de indivíduo, né, de individualidade, né? Então se tenta pensar o ser humano independente do universo que o cerca, né? E nessa concepção, né, existe uma visão do ser humano como responsável, como autorresponsável, né, como imbuído, né, de um livre-arbítrio total, né, a plena capacidade de decidir livremente o que quer fazer, e de autonomia plena, né, que o ser humano é a ideia de self-made man, né, a pessoa que se faz por si mesma, que tem a plena autonomia para decidir os destinos de sua vida. Então nós gostamos muito dessa concepção, né? Ela é muito marcante na nossa cultura, só que infelizmente ela é uma utopia, né? Você não observa isso na vida das pessoas, essa plenitude de autonomia e plenitude de responsabilidade, né? Na verdade é uma utopia, inclusive você conceber, ou querer conceber o ser humano como isolado do universo que o cerca e principalmente de outras pessoas, né? O pensamento sistêmico, ele começa trabalhando exatamente essa ideia, né? A nossa concepção de vida é utópica. Porque, na verdade, pessoal, a gente nem pode dizer que o ser humano vive, né? Porque, na verdade, o que acontece é que nós convivemos, né? Nós estamos permanentemente rodeados, né, e nos relacionando com outras pessoas, né? A nossa vida é dada e depende essencialmente dessas relações, percebe? Nós nunca estamos isolados, né? Uma pessoa que fosse viver sozinha, afastada de todo mundo, acabaria perdendo o sentido da própria vida e acabaria morrendo, né? Então nós somos seres coletivos, né? Essas coletividades em que nós estamos inseridas são exatamente os sistemas da palavra sistêmico, né? Então não existe essa questão de nós, o ser humano isolado de tudo, né? Existe sempre o ser humano dentro de modelos, né, de estruturas de relacionamento que nós estamos chamando de sistemas. E normalmente, né, a nossa maneira de ser é dada pelos sistemas da qual nós participamos. Uma forma fácil de você entender isso é você conceber, por exemplo, o seu ambiente de trabalho como um sistema, né, e é um sistema. Então você pode ter, por exemplo, um local de trabalho A, em que a pessoa está há alguns anos, né, interagindo com outros funcionários, e nesse ambiente de trabalho ela é uma pessoa tranquila, né, de fácil relacionamento, né, muito produtiva, muito eficiente, muito focada, né? E você pode dizer, mas são as características da pessoa, né? Mas muitas vezes eu posso pegar essa mesma pessoa, levar ela para um outro ambiente de trabalho, um ambiente B, muito diferente do primeiro, e de repente me dar conta que naquele segundo ambiente de trabalho a pessoa é irritadiça, ela é improdutiva, ela não tem foco, né, e ela é profundamente desmotivada. Percebe? A mesma pessoa tendo comportamentos muito diferentes. E por que isso? Por causa do sistema em que ela está inserida, né? Eu posso ter um sistema profissional em que eu estimulo as pessoas, né, o sistema favorece isso.
Eu posso ter um segundo sistema que faz exatamente o contrário, que massacra as pessoas, que pisa nelas e faz elas ficarem desmotivadas. Né? Percebe? Isso também pode acontecer em ambiente escolar, em ambiente que eu estou estudando. Né? Eu posso ser muito bom ou muito ruim, a mesma pessoa, dependendo do sistema escolar que eu estou inserido. Isso também você observa em grupos de amigos. Né? Num determinado grupo nós podemos, né, estimula que a gente seja de uma maneira, outro grupo estimula que nós sejamos de outra. Então, essa é a percepção mais plena do ser humano. Né? Ele tem os valores dele, né? Ele tem a idiosincrasia, né? A sua individualidade. Eu não estou negando a individualidade. Mas existe outro elemento extraordinariamente importante aí na definição do que nós somos enquanto pessoa, que é o nosso universo de relações. Ele é muito determinante, pessoal. Então, basicamente, o que é um sistema? É um agrupamento de pessoas para atingir um determinado objetivo. Um sistema ele tem um propósito, ele tem uma razão de ser. A melhor metáfora para você entender esse sistema é a gente pensar, por exemplo, o corpo humano. A gente normalmente vê o corpo humano enquanto uma individualidade, né? O corpo do Marcelo. Mas esse corpo é, na verdade, né, um grande sistema coletivo. Né? Ele é fruto da união de vários órgãos muito diferentes que trabalham de maneira harmoniosa para atender um objetivo, né, que é manter vivo esse corpo. Então, conseguem ver que esse corpo depende do funcionamento equilibrado de vários órgãos, né, como o cérebro, como o pulmão, como o coração, como a estrutura motora. E vejam, pessoal, que cada um desses órgãos, que é indispensável para o corpo, não funciona independentemente. Né? Se eu tirar qualquer coisa daqui, né? Se eu tirar esse coração do corpo, né? Não só o corpo para de funcionar, né? Mas o próprio coração para de funcionar. Ele não tem existência, ele dura poucos minutos, né? Separado do corpo. Assim é com o cérebro, com o pulmão, com todos os outros órgãos. Né? Eles somente têm sentido, fazem sentido, integrados a um corpo. Então, o ser humano, pensado aí, pensa então num corpo social. É algo muito parecido, né? O nosso sentido é dado pelos corpos sociais que nós integramos, né? Que são aí a minha família, que são o ambiente que eu trabalho, que são o meu círculo de amigos, são o local onde eu moro, né? A cidade, o bairro, a localidade, o ambiente religioso que eu participo, enfim, os vários grupos sociais onde eu estou integrado, né? Onde tenho meus hobbies, minhas atividades, minhas funções, e que me conferem sentido enquanto ser social, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Né? Tudo bem? Então, o que é fundamental quando eu estou pensando em lógica de sistema? Eu ter muito claro o que o meu sistema faz, qual é a razão de ser desse sistema, qual é o meu papel dentro desse sistema, qual é a contribuição que eu dou para ele e o que eu recebo de benefício desse sistema. Percebe? Então, imagine um ambiente de trabalho. Né? É importante as pessoas terem consciência exatamente o que elas fazem lá, né? Qual é o papel delas. Né? Isso nos ajuda a curar, por exemplo, uma série de ideias muito equivocadas, né? Que dão as dimensões aí de pouco ou de muito valor de algumas pessoas. Né? Tem alguns chefes, por exemplo, ou proprietário de uma empresa, que gosta de pensar que tudo lá depende dele. Né? Ele é um grande ser que faz tudo e que na ausência dele nada funcionaria. E a primeira coisa que é fácil de entender é que não é assim. Né? Ele não faz tudo. Ele tem funcionários, né? Ele tem pessoas muito importantes. E a ausência dessas pessoas, ainda que ele esteja lá, pode comprometer o andamento do serviço. Então é importante ele ter plena consciência da real dimensão do papel que ele exerce lá, para valorizar os outros colaboradores. Né? E da mesma maneira, tem uma pessoa que pode se achar inútil, né? O funcionário da limpeza, por exemplo, pode pensar que, bom, eu não sirvo para nada aqui. O que também é errado e também é falso. Imagine, nenhum ambiente de trabalho, pessoal, funciona se não estiver limpo e minimamente organizado. Né?
inclusive a reputação, né, o respeito que as pessoas vão ter pelo ambiente de trabalho em que nós estamos, é em grande medida dado pelo grau de limpeza e de organização. Veja como essa pessoa é fundamental para os trabalhos que são feitos ali, e ela não tem consciência disso, né, do quanto ela está colaborando com o sistema da qual ela faz parte. Né? Então, esse processo é muito importante para mim entender direitinho se eu estou fazendo bem, né, se eu estou cumprindo bem a função que eu tenho com o meu sistema, e se eu realmente estou recebendo o que eu preciso receber desse sistema. Né? Isso me ajuda a tomar decisões. Né? No ambiente de trabalho, por exemplo, em que eu estou contribuindo muito e estou recebendo muito pouco, isso cria um desequilíbrio na minha vida, cria uma frustração enorme. Né? É importante eu ter consciência disso, para ter consciência de procurar um outro ambiente em que eu possa harmonizar essa relação. Né? Estar mais alinhado com o objetivo, colaborar mais e receber mais. Tudo bem? Então, quando a gente pensa em lógica sistêmica, né, é basicamente isso, essa compreensão do propósito do sistema, do meu papel e do que a relação com os outros determina, né, e contribui para mim. Todos os sistemas são muito importantes, pessoal. Como eu falei, eles definem boa parte da maneira como a gente age na vida. Agora, existe um sistema que é fundamental. Eu posso, por exemplo, trocar de ambiente de trabalho, eu posso trocar de cidade, eu posso trocar até de círculo de amigos. Né? Esses sistemas são temporários. Agora, existe um sistema que é eterno. Né? Eu nasci nele e vou morrer nele. É o sistema familiar. Ainda que eu abandone minha família, que eu vá morar do outro lado do planeta, né? E não entre mais em contato com eles, eu carrego inconscientemente, né, os valores e as dinâmicas desse sistema familiar. Elas me acompanham, né, e de uma maneira morfogenética, né, elas continuam se relacionando comigo. Né? Eu estou dizendo que independente da distância, por mais longe que eu esteja, eu estou energeticamente conectado aos meus familiares e reproduzo as dinâmicas deles. Dá para entender isso? Né? Então, a maneira de ser do que eu sou é essencialmente dada, por exemplo, pela relação, pela maneira como é o meu pai e como é a minha mãe. Né? Eu herdo muita coisa deles. Né? Então, tradicionalmente, a gente diz que o pai, nós construímos, né, a partir do pai, a maneira como a gente se relaciona com o mundo externo. Né? A questão do empoderamento, por exemplo, é em grande medida herdada da figura do pai. E a observação fenomenológica tem demonstrado também que, de maneira geral, via de regra, a gente reproduz nos relacionamentos afetivos as dinâmicas herdadas da nossa mãe, da figura materna. Né? Então, o êxito que eu tenho, por exemplo, em ter uma namorada, em ter um casamento, em ser feliz vivendo com uma outra pessoa, né, é dado em grande medida pelas dinâmicas herdadas, né, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. É importante eu ter consciência disso, porque a maioria de nós está reproduzindo esses modelos, né? Ou seja, a gente faz, né, a gente reproduz, né, inconscientemente essas dinâmicas. Né? Então, no universo de constelação familiar, a gente diz, por exemplo, que se a mãe é infeliz nos relacionamentos dela, existe uma questão de fidelidade inconsciente que meio que nos empurra para serem felizes também. Né? É como se inconscientemente eu olhasse para mim mesmo e dissesse: não tenho direito de ser mais feliz do que minha mãe. E surgem pessoas muito importantes da minha vida, né, que me amam, que me complementariam. E por uma questão de fidelidade inconsciente, muitas vezes eu saboto essas relações e faço essas pessoas se afastarem de mim. Uma coisa semelhante acontece em relação ao pai, no quesito de empoderamento. Né? Muitas vezes o pai é uma figura de sucesso no mundo de carreira profissional. Né? Isso muitas vezes pode constituir um estimulante para eu ter sucesso também. Eu me modelo, né, esse comportamento do meu pai e tenho sucesso. Né? E se meu pai não teve esse sucesso, né, teve muito fracasso na vida profissional, é como se houvesse um programa inconsciente dizendo que eu não posso ser mais importante do que o meu pai. Então surgem grandes oportunidades profissionais, né, surgem coisas legais,
e eu me saboto, eu dou um jeito de sabotar essas oportunidades, fazê-las fracassarem para ser menos importante do que meu pai. Isso é um exemplo genérico, pessoal. Eu não estou dizendo que, né, as coisas automaticamente acontecem assim. É um exemplo de demanda inconsciente que nós podemos estar reproduzindo, herdadas do nosso campo familiar. O importante de enfatizar isso é que eu preciso aprender a olhar com muita atenção para as minhas dinâmicas de relacionamento, né, principalmente com a figura do pai e da mãe, dos irmãos também, né, é outra coisa fundamental, para ir curando essas dinâmicas, para ir me fazendo consciente delas, né, corrigindo o que eu preciso corrigir, né, estimulando, né, o potencial, né, os dons que eu herdo desse campo familiar, né, aprender a potencializar eles e me fazendo consciente daquilo que me prejudica, podendo ir me libertando dessas coisas e realmente adquirindo, né, empoderando, aumentando a minha real capacidade de livre-arbítrio e de decisão de como eu vou conduzir os destinos da minha vida. Tudo bem? Essa então, né, espero que tenha ficado claro, é uma explicaçãozinha básica aí do que é essa questão de pensamento sistêmico, né, da importância de nós entendermos os sistemas em que nós estamos inseridos e principalmente o sistema fundamental, estruturante da pessoa humana, que é o seu campo familiar. Um abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.